Fala galera, beleza? Eu me chamo Cléber Martins. Eu estava fazendo uma montagem aqui, né, de um projeto, de uma consultoria. Deixa eu mostrar rapidamente aqui. Então eu estava organizando a parte de montagem elétrica, né, montagem na bancada, sobre um motor, né, um servomotor com freio. E eu quis gravar esse vídeo porque muita gente tem dúvida, né, para que serve o freio? Eu percebo que muitas vezes as pessoas entendem errado, né, a função do freio do motor. Tá? Aqui eu tô com um servomotor de 1000 watts, ó, é um servo, deixa eu ver se consigo focar, ó, é um servo de 1 kW e ele tem freio. Dá pra gente perceber, né, não sei se vocês vão conseguir ver na imagem, o servo ele vem até aqui, né, e aí aqui tem uma parte do freio e aqui na parte de trás, né, tem o encoder dele, tá? Mas qual que é a aplicação real de um motor com freio, né? Seja um easy servo, seja um motor de passo ou seja um servo motor. Muita gente acha que o freio ele serve na verdade para travar a posição, então com o freio eu vou ter um posicionamento melhor. Só que esse é um pensamento completamente errado, tá? O freio, na verdade, ele serve para frear o motor. Você pode ver que aqui, ó, eu não tô com nada ligado, tá? Aqui a gente tem 3 cabos, né, nesse servo, ó. Aqui é o cabo de potência, né, de energia. Aqui é o cabo do freio. Vocês podem ver que são só 2 fiozinhos, né? O positivo e o negativo. E aqui é o fio do encoder. Então, os freios de motor, o freio de motor no modo geral, tá? Motor de passo, easy servo ou servomotor, eles funcionam normalmente fechados, né? Normalmente travados, normalmente freados. Então, se eu tentar mexer aqui, eu não consigo, porque o freio está acionado. É um freio eletromagnético. Então, se eu coloco tensão aqui, esse especificamente é 24 volts. A maioria dos freios eletromagnéticos são 24 volts, tá? Então, se eu coloco 24 volts aqui, a solenoide, ela destrava, tá? É eletromagnético. Então, eu aciono e o freio volta para trás. Então ele libera para eu movimentar o motor, tá? Então todo freio ele é normalmente freado, tá? Beleza, mas para que serve, Cléber? Aqui eu tô com um exemplo muito claro de uma aplicação, tá? Eu precisei trocar, na verdade, né, o meu motor de passo, que na verdade é um easy servo. Eu teria que colocar freio. Por que eu vou colocar freio nessa máquina, tá? Como vocês sabem, eu estou fazendo o upgrade desse spindle, tá? Essa máquina, na verdade, ela vai ter um spindle com troca automática de ferramenta que eu vou implementar nela. O spindle tá ali guardado, por isso que eu não vou nem mostrar para vocês, tá? Mas vocês já viram em outros vídeos. Então, eu vou substituir esse spindle por um spindle com troca automática de ferramenta. Só que qual que é o problema, né? O que isso tem a ver com o freio do motor, tá? Esse spindle é um spindle da Tecmaf de 4.7 cavalos, tá? Aqui é 4.7 cavalos, 3.5 kW, né? E ele pesa 8.4 quilos, tá? Esse é o peso do spindle. Quando eu desligo a minha máquina, tá? Eu desenergizo esse motor, tá? Então o motor eu consigo movimentar com a mão. Se esse spindle for muito pesado, como é o caso do spindle com troca automática de ferramenta, tá? Só o spindle sem ferramenta, sem o suporte, né, sem o cone, ele tem mais de 17 quilos, tá? Então ele é quase 10 quilos a mais do que isso aqui. E quando eu coloco um peso aqui em cima, eu consigo ver que esse motor começa a baixar. O que aconteceria? Deixa eu desligar a máquina para vocês verem aqui na prática. Ó, desliguei a máquina, aqui eu consigo movimentar com a mão, percebe? Tá? Porque ele está desenergizado. Se eu coloco um pouquinho mais de peso, ele começa a descer, tá? E eu estou colocando bem pouco peso. Imagina um spindle com mais 10 quilos. Esse conjunto ele vai ficar muito mais pesado, tá? Aqui vai ter a parte do pneumático, vai ter o porta-pinça, tá? Então ele vai ficar muito mais pesado. Então quando eu desligar a máquina, o spindle vai baixar. Imagina que eu tô com uma ferramenta aqui, ó, curtinha, ela vai bater aqui no meu material e pode quebrar, tá? Sempre que eu ligar a máquina, o meu spindle vai estar aqui para baixo, vai estar afundado na minha mesa de sacrifício. O freio, ele serve justamente para isso. Deixa eu ligar aqui para ficar mais iluminado. O freio, ele vai servir justamente para isso. Para quando o motor está desenergizado, ele trava. Lembra que eu falei? Esse freio, ele é normalmente fechado. Assim como um freio de elevador. Quando acaba a energia, ele trava, tá? A máquina é a mesma coisa. Então, eu desliguei minha máquina, o freio aciona. Tá? Para quê? Para que não haja o deslocamento da carga, né? Aqui o spindle está representando a carga. Então sempre que a gente tem uma máquina, um equipamento, uma planta industrial onde exige uma força no motor, mesmo quando está desligado, que no caso da máquina Halter sempre vai ser o peso do spindle, tá? Ou poderia ter um outro caso, não sei se vocês já viram, existem fabricantes que estão montando máquinas de lado, tá? Então a máquina ela fica apoiada assim numa parede ou ela fica inclinada. Quando eu inclino uma máquina, o peso
ele se torna para um lado. Então, quando eu desligar meu motor, a minha máquina ela vai tender a vir para cá. Nesse caso, eu precisaria de um freio nesse motor do eixo X, por exemplo. Tá? Ou se a máquina estivesse levantada, eu precisaria de 2 freios ali naqueles motores do eixo Y. Tá? Então, sempre que a minha máquina, o meu equipamento, eles tiveram um esforço, tá, de peso, tá? Geralmente a gente fala de peso, tá? Quando tiver um esforço de peso, eu vou precisar de um motor com freio. O freio não tem nada a ver com parte de posicionamento. O freio, ele só é acionado ou desacionado quando o motor ele está energizado ou não. Eu energizei o meu motor, eu ativo, né, eu habilito o freio, coloco a energia aqui no freio e o meu freio destrava, tá? Então, sempre que o motor estiver energizado, o freio está acionado, está destravado na verdade, né? Porque o freio, sempre que eu alimento, ele destrava. Então, alimenta o motor, alimenta o freio, ele solta. Aqui fica solto, quem comanda é o driver, é o servo, né? Quem comanda, na verdade, é o driver. Quando eu tô com o meu motor desenergizado, para o eixo não ficar solto, o freio acopla e ele não deixa que se mova, tá bom? Então o freio justamente serve apenas para isso. Eu tinha uma dúvida que acho que muito de vocês vai acabar tendo, tá? O freio, ele não atua no servo, ou no motor de passo, ou no easy servo, quando ele está parado. Então, por exemplo, a minha máquina está com o motor parado. O motor está energizado, ó, eu não consigo movimentar, só que está parado. Nesse momento, o freio não está habilitado, tá? A minha máquina está desfreada. Então, o meu freio está energizado, tá? E o meu motor está travado pelas próprias bobinas, tá? O freio não fica acionando e desacionando conforme o motor para ou acelera, para ou anda, tá? O freio, ele só é acionado quando a gente vai desligar ou desenergizar o servo, tá bom? Então, liguei a máquina, solta todos os freios. Desliguei a máquina, ela freia tudo, tá? É justamente dessa forma que funciona. Quando a gente está falando de servomotor, tá? O servo ele tem um driver bem mais complexo do que um simples driver de motor de passo. Tá? Então, esse driver aqui, ele tem várias... Deixa eu achar aqui para vocês, só para mostrar, né? Curiosidade mesmo. Ele tem várias entradas e saídas, tá? Então, o próprio... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? DO4. Isso daqui significa que é a saída número 4 do meu driver. Então, o próprio driver tem entradas e saídas, assim como funciona numa controladora, tá? Então, esse driver, ele é muito mais complexo. Então, eu posso acionar e desacionar o freio através dele, tá? Quando a gente trabalha acionando e desacionando o freio de servomotor, necessariamente a gente tem que usar um relé de interface, né? Porque para a gente não sobrecarregar a tensão no driver, tá bom? Quando a gente está falando de máquinas mais simples, né? Por exemplo, um driver desse daqui, um DM556, esses drivers digitais mais simples, eles não têm esse comando de acionamento e desacionamento. Então, o que a gente faz? A gente liga o freio diretamente na fonte que vai alimentar os drivers. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó, aqui nessa máquina, a energia, ela vem através desses 2 fios. Então, eu conectaria o meu freio exatamente aqui. Então, sempre que a minha máquina estiver energizada, os freios estão retraídos, tá? Desacionados os freios, tá? Desfreado. O freio está liberado, na verdade, né? Então, quando a minha máquina desenergiza, quando eu desligo a minha máquina, quando eu desligo o acionamento, os freios eles ficam soltos, né? E eles freiam todo o conjunto da máquina, tá? Isso foi, na verdade, mais um vídeo explicativo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Por que utilizar o freio? E recentemente, no nosso grupo do Telegram, eu vi algumas dúvidas relacionadas a esse tipo de sistema, né? Com freio. Eu resolvi gravar o vídeo para deixar tudo mais claro, beleza? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. É isso, a gente se vê na próxima. Até mais!